A teoria do desenvolvimento de Jean Piaget, feita pelos acadêmicos Jacilane da Silva Firmino, Liliana da Silva Dias, Mariana Nogueira Feitosa, Pedro Henrique Torres Bezerra e Vanessa dos Santos Farias. Trabalho apresentado à disciplina Psicologia da Aprendizagem como requisito parcial de avaliação do curso de licenciatura em Pedagogia da Universidade Estadual de Montes Claros, Unimontes, orientado pelo professor Dr. Leonardo Augusto Couto Finelli. Olá, eu sou Mariana Nogueira Feitosa e hoje eu vou falar um pouco sobre quem foi Jean Piaget. Foi um biólogo formado pela Universidade de Neuchâtel que usou o desenvolvimento biológico humano como comparação para explicar o processo de evolução da inteligência. Ele também foi um psicólogo que criou a epistemologia genética, teoria sobre a formação e significado do conhecimento e dos meios pelos quais a mente humana se desenvolve. Uma curiosidade sobre ele é que utilizou suas filhas como objeto de observação e estudo para suas pesquisas sobre o desenvolvimento da inteligência humana. A epistemologia genética é baseada na teoria interacionalista construtivista. No entanto, ela é mais conhecida como a concepção construtivista da formação da inteligência, uma vez que essa teoria construtivista percebe a aprendizagem como um processo pelo qual o indivíduo desenvolve sua própria inteligência adaptativa e seu próprio conhecimento, interagindo com o meio. O termo epistemo vem de episteme, que significa conhecimento, e logia significa estudo. Assim, temos estudo do conhecimento. O termo genética significa origem, pois vem da palavra gênese. Assim, epistemologia genética, na concepção de Piaget, significa estudo da origem do conhecimento. Olá, eu, Jacilane, darei continuidade sobre a teoria epistemológica de Piaget. Essa teoria tenta estudar como muda e evolui o conhecimento humano. Segundo Piaget, o conhecimento é um processo e, como tal, deve ser estudada. Para ele, o processo de construção do conhecimento inicia-se com o desequilíbrio entre o sujeito e o objeto. A origem do conhecimento, por parte do sujeito, envolve dois processos complementares e, por vezes, simultâneos. O primeiro é chamado de assimilação e o segundo, acomodação. A assimilação pode ser vista como o processo cognitivo de colocar, ou seja, classificar novos eventos em esquemas existentes. É o processo pelo qual o indivíduo se adapta cognitivamente ao ambiente e o organiza. A acomodação é a modificação de uma estrutura já existente em função das particularidades do objeto a ser assimilado. A organização mental se modifica para dar conta do novo objeto. Já a equilibração é um processo através do qual a pessoa interage com o meio, mantendo o equilíbrio entre suas necessidades de sobrevivência e as restrições pelo ambiente. Vejamos um exemplo. Imaginamos que uma criança está aprendendo a reconhecer os animais. Ela conhece um cachorro e a criança apontará para um cavalo e dirá que é um cachorro, por ser um animal quadrúpede e que tem pelo. Nesse momento, um adulto intervém e corrige. Não, aquilo não é um cachorro, é um cavalo. Então, a diferenciação do cavalo para o cachorro deverá ocorrer por um processo de acomodação. E quando corrigida, a criança modificará sua estrutura cognitiva. E nesse balanço entre assimilação e acomodação, ocorre o equilíbrio. Segundo Piaget, o que nos motiva para a aprendizagem são os problemas cotidianos, os fatores desafiantes, os conflitos intelectuais, ou seja, o desequilíbrio constante que ocorre entre o que conhecemos e o que ainda existe a ser conhecido. Piaget faz uma relação de aprendizagem da criança de acordo com as faixas etárias. São 4 estágios de desenvolvimento propostos por ele. O estágio sensório-motor, que é de 0 a 2 anos. Nesse estágio, o bebê conhece o mundo por meio dos seus sentidos e de seus atos motores, que são inicialmente involuntários, ou seja, é a partir de reflexo neurológico que o bebê começa a construir esquema de ação para assimilar mentalmente o meio. O estágio pré-operatório, que vai de 2 a 7 anos, esse estágio caracteriza-se pela interiorização de esquemas de ação construídos no estágio anterior. Nessa fase, a criança é egocêntrica, ou seja, ela só pensa nela.
Ela percebe-se como o centro das ações e seu pensamento continua centrado no seu próprio ponto de vista. Ela não aceita fatos sem explicação. É a fase dos porquê. Além disso, nesse período, a criança não é capaz de realizar mentalmente uma ação do seu caminho de ida e volta. Por exemplo, a criança é capaz de compreender que 3 mais 2 é 5, mas se perguntar quanto que é 2 mais 3, ela não compreende que tais operações faz parte de uma mesma equação e um caminho de ida e volta. O estágio operatório concreto, que ocorre de 7 a 12 anos, a criança desenvolve noção de tempo, de espaço, velocidade, ordem e casualidade. A criança desenvolve a capacidade de representar uma ação no sentido inverso de uma anterior. O estágio operatório formal ou lógico formal, de 12 anos em diante, nesse período, o adolescente é capaz de pensar em todas as relações possíveis, logicamente, buscando a partir da hipótese e não apenas pela observação da realidade. Nessa fase, o adolescente é um sujeito autônomo e age com independência, mentalmente e fisicamente. A partir dessa teoria, Piaget revolucionou a maneira de pensar com relação às crianças. Até então, a teoria pedagógica tradicional afirmava que as crianças eram caixas vazias, esperando que os adultos depositassem conhecimento. Já na teoria de Piaget, acredita-se que as crianças passam a construir seu mundo de acordo com o que lhes é ofertado. Jean Piaget criou, então, uma teoria interacionista em contraposição à teoria comportamentalista. Segundo Piaget, a educação deve oferecer à criança a descoberta e a construção do conhecimento através de atividades desafiadoras que provoquem desequilíbrios e reequilíbrios, sempre respeitando sua maturação. Meu nome é Vanessa Santos e eu vou falar um pouco da contribuição de Piaget para a pedagogia. A contribuição de Piaget para a pedagogia tem um valor imensurável nos dias de hoje, bem como as recomendações sobre os estágios, as características comuns de cada faixa etária, o que nos permite conhecer as possibilidades mentais e as individualidades de cada indivíduo. Além disso, Piaget identificou que cada criança tem uma lógica de funcionamento diferente do adulto. Então, há 4 fatores que influenciam no desenvolvimento humano, sendo eles a hereditariedade, o crescimento orgânico, a maturação neurofisiológica e o meio. A hereditariedade é a carga genética que estabelece o potencial do indivíduo que pode ou não desenvolver-se. Exemplo, a inteligência pode desenvolver-se de acordo com as condições do meio em que se encontra. O crescimento orgânico é o aspecto físico que considera o processo dinâmico que se apresenta visivelmente pelo aumento do tamanho corporal. Exemplo, a estruturação do esqueleto permite à criança alcançar objetos que antes ela não conseguia. A maturação neurofisiológica é o que torna possível determinado padrão de comportamento, ou seja, existe um equipamento neurofisiológico que passa por uma evolução determinada por fatores biológicos. Exemplo, para segurar um talher, como os adultos, as crianças precisam de um desenvolvimento neurofisiológico, visto que, aos 3 anos, as crianças o seguram de uma forma bem diferente. O meio, ou o ambiente, é o conjunto de influências e estimulações ambientais que pode alterar os padrões de comportamento do indivíduo. Cada um é constituído numa interação entre o meio e o indivíduo. Exemplo, se o incentivo à leitura for muito intenso, uma criança aos 5 anos já pode saber reconhecer as letras e escrever, mas ao mesmo tempo, outra que não teve incentivo pode não reconhecê-las e nem escrevê-las. Dando continuidade ao nosso trabalho, irei falar sobre as contribuições de Piaget na educação. A essência da obra do célebre epistemólogo e psicólogo suíço Piaget
se dedica à pesquisa e à reflexão sobre os mecanismos mentais que permitem ao ser humano construir, desde seus primeiros dias de vida, conhecimentos e, inseparavelmente, a construção da ferramenta necessária a esse empreendimento, ou seja, a inteligência. O sujeito ativo. O emprego da palavra construção não é casual, pois para Piaget, os conhecimentos não são frutos apenas da transmissão social, mas também e sobretudo de atividades estruturantes do sujeito. Coerentemente, Piaget não admite que os diversos níveis da organização da inteligência sejam resultado de programação genética que faz levar paulatinamente a maturações e tampouco admite que tal organização vem de um mero fruto de imposições sociais, pois em ambas as hipóteses o sujeito é visto como ser passivo. Não, para ele, o sujeito é ativo e participa, portanto, de sua evolução mental através das trocas que realiza com os meios físicos e social e das ações que exerce sobre eles. A tese construtivista de Piaget. Para sustentar essa tese, chamada justamente de construtivista, Piaget veio realizar centenas de pesquisas com bebês, crianças e adolescentes, reaplicando o mundo afora. Escreveu centenas de artigos e dezenas de livros, um número razoável deles traduzidos e publicados no Brasil. Mas ele não escreveu apenas sobre epistemologia e psicologia. Escreveu sobre filosofia, biologia, sociologia e também sobre educação. Falemos um pouco de sua relação com a educação. As inspirações das reflexões de Piaget. Piaget sempre fez questão de deixar claro que não era educador, assim como foram figuras como Johann Henrique Pestalozzi, Maria Montessori e Celeste Freinet e Paulo Freire. Aliás, importante dizer que várias de suas reflexões sobre educação e pedagogia não partem de sua espontânea iniciativa, mas de solicitações de vários organismos. Primeiro, os benefícios que os educadores podem retirar dos dados e das teorias da psicologia do desenvolvimento. Hoje em dia, pode parecer óbvio que educadores não somente sabem que têm muito a ganhar em conhecer o que as diferentes abordagens de psicologia do desenvolvimento têm a dizer sobre diversas características de criança e de adolescentes, como me parece que tal conhecimento é imprescindível para o bom exercício da profissão. Todavia, tal obviamente não existia quando Piaget escreveu sobre educação e pedagogia, e certamente devemos a ele, entre outros cientistas, a batalha para que houvesse real cooperação entre psicologia e outras ciências humanas e educação. Segundo, o lugar incontornável de uma pedagogia que permita ao aluno ser ativo. Piaget sempre identifica como grande empecilho para uma educação de qualidade o que ele sempre chama de verbalismo, ou seja, uma pedagogia com o centro da palavra do professor, a qual se submete passiva e silenciosamente os alunos. Nota-se que o ensino à distância, evidentemente necessário em época de pandemia, não deixou de recolocar na ordem do dia tal verbalismo. Para Piaget, a atividade do aluno é incontornável. Dou um exemplo. Em aulas de física, ao invés de o professor apresentar doutamente um exemplo, melhor os alunos testarem eles mesmos diversas hipóteses por eles formulados, fazendo experimentos variados. Terceiro, o valor atribuído à autonomia intelectual e moral. Um tema recorrente nos escritos de Piaget sobre educação, ele foi um humanista, é o da autonomia intelectual e moral. Autonomia esta sem a qual o sujeito não é livre, pois, palavras do próprio Piaget, abre aspas, não é livre o indivíduo submetido à coação da tradição ou da opinião reinamente que se submete a priori a todo o decreto da autoridade social e permanece incapaz de pensar por si só. Fecha aspas. Na área moral, por exemplo, relações de cooperação entre alunos e também com professores são mais eficazes para promover a autonomia do que belos discursos normativos proferidos unilateralmente por adultos, por mais sinceros e inspirados que sejam. E na área intelectual, somente uma pessoa autônoma pode não ser
ludibriada pelas tristes famosas fake news. É pelo menos o que certamente Piaget diria se estivesse entre nós nesses tempos estranhos. Boa noite, eu sou a Liliana e vou falar sobre a escola e as práticas pedagógicas progressistas. A prática progressista surgiu em oposição à pedagogia liberal, tendo como seu principal objetivo os interesses da maioria da população, partindo de uma análise crítica da sociedade capitalista. Para a pedagogia progressista, a educação não é neutra e os problemas educacionais são os reflexos do contexto social no qual o indivíduo está inserido. Segundo Saviani, a pedagogia progressista está no grupo das teorias críticas em educação, uma vez que postula não ser possível compreender a educação senão a partir dos seus condicionantes sociais. A pedagogia progressista, enquanto tendência pedagógica, deu origem às seguintes correntes: a libertadora, a libertária e a crítico-social dos conteúdos. Agora eu vou falar sobre a pedagogia crítico-social dos conteúdos. Essa pedagogia crítico-social dos conteúdos, ela tem grande ligação com a teoria de Piaget, que é o construtivismo. A pedagogia crítico-social, a escola ela é vista como socializadora dos conhecimentos e saberes universais, preparando o aluno para o mundo e as suas contradições. Os conteúdos não podem ser meramente ensinados, eles têm que ser ligados de forma indissociável à sua significação humana e social. Nessa pedagogia, o professor ele é o mediador, o direcionador do aluno no processo pedagógico e cria condições necessárias para que o estudante participe ativamente na busca pela verdade, sendo crítico e consciente. Já na teoria construtivista de Piaget, em relação à educação, é que a aprendizagem não acontece de forma passiva pelo aluno, cabendo ao professor a tarefa de criar possibilidades enquanto sujeito, mediador da aprendizagem, e promove problemas que permitam o conflito e, consequentemente, o avanço cognitivo de cada aluno na sua individualidade, assim promovendo o desenvolvimento das estruturas de pensamento, raciocínio lógico e julgamento e argumentação. Olá, eu sou Georgia Matos e hoje eu vou te convidar para a gente fazer assim um resumão de Piaget, tá? Relacionando os processos de ensino e aprendizagem. Piaget, ele é um dos representantes das teorias psicogenéticas, junto com Vygotsky e Vallon. Nós vamos aprender com Piaget como o sujeito constrói o conhecimento. Vamos conhecer a epistemologia genética de Jean Piaget, ok? Bom, ele dizia que o conhecimento se dava por meio de interações com o meio ambiente. São trocas entre o sujeito e o meio. E o que Piaget questionava era como podemos alcançar o conhecimento? Como podemos passar de um conhecimento, assim, de pouco conhecimento para um conhecimento maior, mais avançado? Que processos são esses que levam a criança a evoluir? Então, Piaget ele foi estudar isso, ele estudava o desenvolvimento intelectual e afetivo do ser humano. E para Piaget, o conhecimento se dá de forma contínua, através da interação da pessoa com o meio. E o desenvolvimento passa por estágios sucessivos. E eu vou falar do estágio do desenvolvimento cognitivo afetivo de Piaget agora. São 4 estágios. O primeiro é o sensório motor, que vai do nascimento até os 2 anos. Aqui nós temos os reflexos, tá? Em um primeiro momento nós temos os reflexos, depois nós temos a organização das percepções. E depois, no final dessa fase, a criança percebe que os objetos, mesmo tirados de seu campo de visão, continuam a existir.
mas isso se dá já no finalzinho dos 2 anos. No pré-operatório, que vai dos 2 anos aos 6 anos, começa o aparecimento da linguagem. Aqui o pensamento dele é o que vale. É uma fase assim bem egocêntrica. Na fase operatório concreta, que vai dos 6 anos aos 11 anos, ela compreende noções de lógica e matemática. O egocentrismo já diminui, surgindo aqui o quê? A cooperação e ajuda mútua. Na última fase, chamada operatório formal, que se dá a partir dos 11 anos, nós temos o pensamento hipotético dedutivo. Aqui o egocentrismo desaparece e ele fica assim mais sociável. E esse processo de desenvolvimento da criança, ele envolve 2 coisas: a interpretação da realidade e a reconstrução da realidade. Para o quê? Para buscar o equilíbrio, para ele se adaptar à realidade. E esse processo que a gente chama de equilíbrio. E o sujeito, quando ele se sente em desequilíbrio, ele tenta restabelecer o equilíbrio através da assimilação e acomodação. Assimilar é quando a criança dá sentido a algum fato que ela presencia. Ela tenta dar um sentido ao que ela percebe dali e incorpora esse fato aos esquemas mentais dela que já existem. Não apresentando aí nenhuma dificuldade em compreender a situação nova, porque ela já conhece, já é familiar para ela. Um exemplo é a criança que anda na bicicleta. Quando ela vai andar na bicicleta de um amiguinho, ela sabe exatamente como é que é, né? Ela monta na bicicleta e sai andando numa boa. Na acomodação é um pouco diferente. Lembra que na assimilação ele já tem os esquemas mentais? Porque a situação, o fato já é conhecido. Na acomodação, o fato é novo. Então, ela vai ter que modificar os esquemas mentais para poder absorver o novo fato, o novo conteúdo. Se ela está lidando agora com algo que é novo para ela, ela precisa buscar esse novo conhecimento, ou seja, mudar os seus esquemas mentais. No caso do exemplo que eu dei da assimilação, né, o caso da bicicleta, é como se a criança agora ela fosse andar em uma bicicleta de um amiguinho em que a bicicleta fosse de marcha, né, e que o freio não seja na mão, seja no pé. Então ela vai ter que aprender a andar nessa nova bicicleta, certo? Vai ter que adquirir essa nova experiência para depois, no futuro, quando ele for andar em outra bicicleta que seja assim com marcha e o freio no pé, ela já assimile numa boa. Entendeu? Não é simples. Agora vamos falar um pouquinho do construtivismo. Então, eu já falei para vocês que Piaget, ele buscava o quê? Ele buscava a gênese do conhecimento. Então, ele se interessou pelos processos de aprendizagem. Para Piaget, o processo de aprendizagem é interessante quando ele se dá de uma forma ativa pela criança. A construção do conhecimento ela é dada de forma gradativa, de acordo com a fase de desenvolvimento da criança. O professor, ele não é a figura que só transmite o conhecimento e a criança absorve o conhecimento de forma passiva. Não, a criança coopera com esse processo. A sala de aula não é um escritório de reprodução, e sim um laboratório de experimentação. No construtivismo, o professor leva a criança a perceber o que ela estuda, a experimentar, a questionar. A criança ela é ativa no processo de aprendizagem, ela participa. E o professor, ele ensina não só mostrando a teoria, esperando que ela absorva, que decora. Ele explica na prática como ele vai usar aquela teoria que está sendo ensinada. E isso é importante porque ensina a criança a pensar, a ter opinião própria, a ter atitude. O professor no construtivismo não é só um transmissor do conhecimento, mas um promotor do conhecimento. Então, o professor, ele lança desafios, causando assim desequilíbrio na mente da criança, fazendo com que ela busque o reequilíbrio através assim da aprendizagem do novo. São novos esquemas mentais que ela constrói ali. Não é lindo? Eu também acho. Olha, eu espero que eu tenha ajudado você a compreender um pouquinho mais de Piaget. Lembra de se inscrever no canal, dar seu like se gostou, compartilha. E se você tiver dúvidas, já sabe, é lá nos comentários, tá certo? Forte abraço
e até o próximo vídeo.